Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trocar uma ideia com vocês sobre como foi a minha trajetória como modelo, as coisas que eu passei lá atrás e tudo que tá rolando hoje em dia. Tem bastante coisa, então se prepara aí que a gente vai trocar bastante ideia. Eu espero que o que eu falar aqui te ajude de alguma forma também, te inspire, te anime e te abra os olhos para muitas outras coisas. Eu comecei bem cedinho a minha carreira como modelo, na verdade não oficialmente, mas eu comecei cedo a querer trabalhar com isso. Quando eu tinha uns 9 anos de idade, eu gostava muito de andar de skate e vivia andando lá pela minha cidade. E em um dos lugares que eu gostava de ir era na pista. E estando lá eu conheci uma loja, o pessoal de uma loja lá da cidade de skate, que se chamava Synthetic. E esse pessoal estava organizando um desfile, um evento lá dentro da cidade mesmo e me convidaram, disseram que eu era bonito, isso e aquilo, e que me dariam algumas peças ou algumas roupas em troca do desfile. Falei, tudo bem, se é de graça, né, tecnicamente, se eu vou ganhar as coisas, então vamos lá. Aí fui eu lá, bonitinho, eu acho que eu vou colocar a foto aqui se eu encontrar ela, senão me perdoem. Eu acabei fazendo esse desfile. E quando eu entrei na passarela, eu fiquei em êxtase. Eu esqueci de tudo que estava rolando em volta, eu esqueci das pessoas que estavam me olhando, esqueci de tudo, do som, da música, do ambiente em si. Eu só fui assim, eu lembro até hoje, parecia que eu tava nas nuvens. Eu fui lá, fiz a passarela, nunca tinha feito isso na minha vida. E quando eu voltei pra dentro do backstage, eu pensei, nossa, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Pá, assim, do nada, né? 9 anos de idade, já sei o que eu quero. E foi uma experiência muito gostosa, além de eu ter ganhado os prêmios, eu também ganhei a certeza de que eu queria trabalhar com isso, de que eu queria tentar viver disso algum dia. E eu fui alimentando esse sonho, meus pais me apoiaram bastante, porque eu sempre me dei bem na escola, então não tinha muito problema para eles, assim, nessa questão. Aí eles me apoiavam no que eu queria. Eu acabei fazendo 2 anos de teatro, fiz 2 anos de cursos de passarela, que foram ótimos para me dar uma noção, mas na prática é outra coisa. Mas foi ótimo, foi bom para eu ter experiência, para eu entender um pouquinho sobre como as coisas funcionavam. E com uns 10, 11 anos, eu entrei para uma agência da minha cidade, fiz uma revista para eles e foi isso, não passou disso. Eu acabei pagando por mês para ficar na agência, foi um esquema completamente doido que eu não entendia, meus pais não entendiam e, enfim, aprendizados no geral, né? E depois dessa agência que eu pagava por mês para ficar nela, era tipo uma Netflix, eu fui para outra agência em outra cidade, fiz um teste lá, passei e tal, e fiquei lá naquela agência também. Eles não trabalharam nada comigo, me cobraram um book que eu nunca vi as fotos e, enfim, aí vocês já devem imaginar o que aconteceu. Depois eu fui para uma outra seleção de modelos enorme e no final das contas era mais dinheiro e mais dinheiro e mais investimento e contratos que tinha que pagar absurdos. Resumindo, dos 10 aos 15, 16 anos, não, dos 10 aos 15 anos, eu passei por 6 agências do interior, agências que não queriam trabalhar assim, talvez elas podem estar trabalhando hoje em dia, mas naquele momento elas só queriam me vender books e ganhar sobre isso, e também queriam me vender um sonho, né? Infelizmente é assim que muita coisa acontece, porque quando você sonha e quando as pessoas te apoiam, você vai fundo, mas quando você não tem o conhecimento, direcionamento, não tem conselhos e pessoas próximas que entendem, você acaba indo na tentativa e erro. E eu errei muitas vezes até aprender. Quando eu fiquei com uns 15, 16 anos assim, eu pensei em parar de correr atrás, porque eu vi que os meus pais estavam gastando com isso e eu não queria isso, nunca gostei disso. Eu não estava contribuindo em muita coisa, a não ser o estudo e alguns trabalhos que eu fazia por fora, desde novo. Aí eu caí na minha realidade e comecei a estudar. Eu sempre gostei muito de economia, sempre gostei muito de política. Então eu comecei a estudar para o vestibular da Federal de Santa Catarina, para entrar em Ciências Econômicas.
E com 16 para 17 anos, foi o meu vestibular, né, a minha formatura também no colégio, e eu acabei passando nessa faculdade. Quando eu abri o Instagram, assim, um tempo antes de ir para Santa Catarina começar a faculdade, eu vi que a Way estava fazendo um teste pelo celular, um teste digital, que era o The Model Way, e eu resolvi participar. Eu conversei com os meus pais, eu falei para eles, olha, dessa vez eu não quero aplicar dinheiro, gastar dinheiro com isso. Eu vou tentar realmente uma última vez porque é o meu sonho, ainda continua sendo. Então eu vou apostar as minhas últimas fichas em uma oportunidade que não vai me custar nada além do meu esforço. E aí eu acabei fazendo esse teste online, onde eu fazia um vídeo me apresentando de até 1 minuto, conversando um pouco, contando quem eu era. E depois eles entraram em contato, eles responderam o vídeo, pediram mais materiais, mais medidas, algumas coisas diferentes. E eu acabei mandando para eles por e-mail. Depois de um tempo eles pediram mais algumas outras coisas, algumas outras informações. E acabou rolando que eles me ligaram e disseram que queriam me conhecer. Aí eu pensei com os meus pais, poxa, será que eles querem que eu vá para lá, que eu feche algum contrato, que eu pague algum dinheiro? Mas nesse tempo eu já acompanhava muitos modelos, inclusive modelos de lá de dentro. Acompanhava assim afinco, sabia o trabalho deles, a postura deles, o que eles faziam, qual que era o melhor mercado deles, o que eles mais trabalhavam. Então eu confio ainda, né, é uma agência incrível, no trabalho deles. E quando eles disseram que eles iam me visitar em casa, eu não acreditei, porque até então nenhum outro modelo, nenhuma outra pessoa tinha participado de algo assim. E eu fui o primeiro selecionado, o primeiro que eles foram conhecer em casa. Aí chegando em casa eles conversaram comigo, tiraram polaroids, explicaram como que era o mercado, que não dependia só daquelas pessoas que estavam lá em casa, e sim da equipe toda me aprovar. Eu fiquei muito animado, fiquei assim, sonhando muito alto no momento. Pensei em largar a faculdade naquela hora, mas eu pensei também na responsabilidade em todo o trabalho que eu tive pela faculdade também. E eles foram para São Paulo para conversar com a equipe e disseram que iam me retornar. Foi então em um belo dia, quando eu já estava morando lá em Curitiba, me preparando para me mudar definitivamente para Florianópolis, e eles me ligaram e disseram que queriam que eu fizesse parte do casting deles, que gostaram da minha personalidade, gostaram da minha conversa, e eu fiquei extremamente feliz, mas ao mesmo tempo fiquei muito perdido, porque era uma coisa assim, super em cima da hora por conta do São Paulo Fashion Week. Eu tava muito novo, tinha 17 anos, não sabia como eu faria para vir para São Paulo, não sabia o que ia acontecer da minha faculdade. Eu sentei e conversei com os meus pais e eles disseram que era para eu correr atrás do que eu realmente queria, do que eu realmente sonhava, mas que não era para eu deixar os estudos de lado. Então, tanto é que 1 ano depois eu entrei numa faculdade aqui em São Paulo e tô aqui até hoje. E aí, tudo bem, isso foi em janeiro de 2019, 18 de janeiro, para ser mais exato. Eles queriam que eu estivesse aqui em São Paulo morando já em março, para poder participar do São Paulo Fashion Week, ser lançado, produzir o material aqui dentro antes, né? Então eu acabei pegando as malas que eu tinha feito para a faculdade e eu trouxe tudo, vim só de mala mesmo, eu nunca tinha pisado aqui em São Paulo. Então para mim foi um choque, porque eu cresci no interior e aparecer aqui em São Paulo com 17 anos, sem os pais, foi muita doideira. Até hoje eu penso muito sobre isso, sobre como eu lidei com as coisas. Considero que eu lidei de uma maneira boa, porque eu me virei muito bem. Eu criei uma disciplina absurda que eu não tinha antes de sair de casa. E foi assim, gente, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui apresentado para os castings, produzi material, produzi um book, só que como que funcionou esse book? Eu não paguei com dinheiro, eu acabei pagando com trabalhos em paralelo. Então, do meu bolso em si, não saiu nada. O que saiu foi do meu trabalho. E quando eu fiz as apresentações, os castings para São Paulo Fashion Week, eu acabei pegando desfiles, acabei participando mesmo e realizando um sonho, porque para mim foi mágico, foi a prova de que se eu queria realmente aquilo, eu podia correr atrás, independentemente das limitações, independentemente
do quão difícil seria. E eu tô aqui até hoje, basicamente. Acabei saindo da agência que me descobriu, que me trouxe pra cá, porque os nossos caminhos se dividiram e eu amo eles até hoje, mas eu estou buscando outras coisas dentro da minha carreira. E desde que eu vim pra cá, muita coisa mudou na minha vida, literalmente mudou de cabeça pra baixo, assim, num sentido absurdo. Eu virei outra pessoa, minha cabeça virou outra. Sobre o mercado principalmente, eu pude fazer vários trabalhos, algumas revistas muito boas que eu queria, como JQ, Made in Brasil, Uncut, algumas revistas muito boas assim que eu acompanhava o material e que eu gostava muito. Em 2020, 2021 eu acabei focando mesmo na faculdade porque todo mundo estava em casa, o mercado estava muito mais exigente, muito mais fechado e querendo ou não eu ainda era um new face. Ainda sou tecnicamente, que são os modelos que entram agora no mercado, que ainda estão num período de adaptação e dilapidação da personalidade. E foi isso, gente. Basicamente, eu continuo na faculdade, vou terminar ela esse ano, me formo em design. E eu tô correndo atrás agora de alguns outros planos, algumas outras mídias. O YouTube é uma delas, é uma coisa que eu quero continuar produzindo, que tá me fazendo um bem enorme. E eu posso estar ajudando muitas pessoas, apesar de poucas por enquanto. Eu já me sinto muito realizado com isso. Um conselho que eu deixo para você que assistiu até aqui e que ouviu um pouco a minha história sobre como que foi esse trajeto, claro que não tão aprofundado, mas eu pude contar o enredo todo. Meu conselho, né? Meu conselho, na verdade, é não desista do seu sonho. Às vezes pode parecer uma coisa absurdamente surreal, uma coisa impossível de acontecer, mas é bem possível, porque eu saí lá do interior de São Paulo, trabalhando em buffet, trabalhando em restaurante e pude vir pra cá e ter a oportunidade de trabalhar com o que eu amo. Então, corra atrás, eu espero que a minha conversa e a minha história continue te ajudando de alguma forma. E é isso, gente. Deixa aí nos comentários alguma coisa que vocês querem que eu pontue melhor sobre trabalho, sobre experiências aqui, sobre como foi morar sozinho com 17 anos, que foi uma doideira. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like, já se inscreve aí no canal, porque eu tô com uns projetos muito bons pra ele. Eu quero trazer bastante conteúdo aqui de valor. Conteúdos que te ajudem a ser uma pessoa melhor, assim como me ajudaram. E beijos!